Graça e paz mais uma vez, amados irmãos. Com alegria que nós podemos estar na casa do Senhor. Temos a certeza e a convicção que Deus está neste lugar. E por isso nós nos alegramos. Nós nos alegramos por esta certeza. Porque nós temos essa convicção que Ele está aqui. E na presença do Senhor, a palavra, na presença do Senhor, a alegria. E Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Ele sabe daquilo que nós estamos precisando ouvir neste dia, nesta noite. Eu queria convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ler o capítulo 5, os versículos versículos 15 aos versículos 17. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de 15 a 17. Essa carta, ela começa com uma sequência de declarações a respeito das bênçãos de Deus. Para a gente entrar propriamente na mensagem, eu queria dar só essa leve introdução sobre a carta de Efésios. Assim, muito panorâmica, só para a gente ter uma ideia, até porque eu vou estar pregando no capítulo 5. Então já passou muita coisa e a palavra de Deus, ela não é solta, ela tem uma sequência. Então a carta, ela começa com uma sequência de declarações a respeito das bênçãos de Deus. Ela frisa, a carta, que nós somos salvos pela graça, pela fé em Deus, que não é por obras, e que não somente nós fomos salvos para o nosso benefício. Porque tem muita gente que acha que é salvo por Jesus Cristo apenas para a sua própria vida, para o seu próprio benefício. Eu sou salvo, então agora eu vou viver somente minha vida, não ligo para ninguém, nem para servir, nem o que eu estou fazendo aqui. Como se Jesus Cristo tivesse vindo apenas para lhe salvar do inferno. Mas não foi só isso, a carta frisa que nós fomos salvos não somente para o benefício, mas também para trazer louvor e glória para Deus. Paulo, inclusive, na carta, ele ora para que a igreja chegue neste entendimento. Ele diz: eu oro para que os irmãos entendam esta verdade. Ele explica também na carta os grandes alvos que Deus estabeleceu para a sua igreja. Ele também mostra os passos para que esses alvos sejam alcançados. Quando eu disse que a palavra, ela não é solta, né? É bom, antes da gente estudar ou fazer uma mensagem sobre um determinado versículo, alguns versículos, a gente ter essa ideia geral da carta. Então ele explica esses grandes alvos que Deus estabeleceu para a igreja, mas ele também mostra quais os passos que a igreja deve dar para que esses alvos sejam alcançados. Mostra também que a existência cristã, ela não se restringe meramente a esse plano terreno que nós estamos vivendo aqui, embora ela seja vivida aqui na terra, onde pela vida prática nós podemos viver a vida cristã, mas o cristão, ele leva adiante os propósitos eternos de Deus por meio dos dons que ele tem dado ao seu povo, à igreja, a cada um de nós. Mostra também que a igreja, ela deve viver uma vida de pureza e de sujeição, não apenas a Deus, não apenas ao Senhor Jesus Cristo, mas também a sujeição mútua uns
aos outros, contrastando com aquela antiga maneira de vida que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo Jesus. Ainda mostra que nós podemos ter vitória sobre o maligno no conflito espiritual que nós vivenciamos aqui neste mundo, e que nós podemos ter essa vitória por meio da armadura completa que Deus nos concede, especialmente pelo poder da oração. Assim é um supra-resumo da carta aos Efésios, mas é o plano, o objetivo que o Espírito Santo de Deus, ele falou ao coração do apóstolo Paulo para que nós tivéssemos essa carta em nossas mãos. Nós nesta noite vamos nos deter especialmente nesses 3 versículos que nós vamos ler agora, que é Efésios capítulo 5, versículo do 15 até o 17. O tema da nossa mensagem é o viver do cristão. Então, se o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele inspirou o apóstolo Paulo, trazendo essa mensagem completa de Efésios, ele queria que nós aprendêssemos algumas verdades. E nós estamos vivendo aqui no mundo esse viver cristão, mas tem um objetivo: como viver esse viver cristão. Então, nós vamos fazer agora a leitura que também se encontra na projeção. Diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar? Pai amado, a tua palavra está aberta diante de nós. A tua palavra, Senhor, foi lida, e agora nós te pedimos que o teu Espírito Santo traduza aos nossos corações aquilo que tu tens para nós nesta noite. Que nós não sejamos apenas bons ouvintes, mas que possamos ser praticantes desta palavra, para a honra e a glória do teu santo nome, porque para isto o Senhor nos chamou, em nome de Jesus, amém. Amados, quais as verdades e conselhos que esse texto, ou estes versículos, têm para que possamos ter um viver cristão que agrada a Deus? É uma pergunta. Como ter um viver cristão que agrada a Deus? Você já se fez essa pergunta? Alguma vez você já se perguntou: como eu posso viver da forma que agrada a Deus? Será que apenas porque um dia nós levantamos a mão dizendo que queríamos Jesus Cristo, ou porque fazemos parte de uma igreja, ou porque viemos à igreja, ou vamos à igreja uma vez por semana, ou 2 vezes, ou porque lemos a Bíblia de vez em quando, porque oramos pedindo a Deus? Será que foi para isso que o Senhor nos chamou, para isso que Ele nos salvou? Será que a vida que eu tenho vivido, que você tem vivido, tem agradado ao Senhor? Porque nós levamos o nome de cristãos. E eu pergunto: o seu viver, a maneira que você tem vivido, tem agradado ao Senhor? Então, a própria palavra de Deus nos responde. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Primeiro, ele diz: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Nessa projeção eu coloquei aí o símbolo de cuidado. Quando a gente vê esse símbolo em algum lugar, ou apenas o nome cuidado, a gente já toma cuidado. Quando a gente vai chegando perto de um semáforo, que nós vemos o sinal amarelo piscando, a gente toma cuidado. A gente não vai passar de qualquer jeito, a gente para, olha se alguém vem. Se não quiser passar por um acidente ou apenas está aventurando a sua vida.
Mas a gente tem cuidado. Existem várias formas de mostrar esse símbolo cuidado. Eu coloquei esse triângulo amarelo, com uma exclamação, que só ele em si já mostra que a gente tem que ter cuidado. Mas existem outros que colocam uma caveira, outros que colocam o que é para você ter cuidado, mas sempre esse cuidado nos lembra alguma coisa. Eu fui olhar no dicionário o que significa cuidado. Significa cautela, prudência, esmero, aplicação, capricho, atenção maior, responsabilidade. Veja que tudo isso significa a palavra cuidado. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando para a igreja: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Ou seja, ele está dizendo: tenham cuidado, e essa palavra já, tenham cuidado, já denota que precisamos ter zelo, que precisamos ter cautela, que precisamos ter atenção com a vida cristã que nós estamos vivendo. Olha, queridos, nós precisamos viver com cautela. O Espírito Santo, muitas vezes, ele está como que piscando dentro de nós e nós não vemos a luz do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo mostra aquele sinalzinho amarelo, cuidado, e a gente ultrapassa o sinal e se dá mal. Quantas vezes nós não temos cuidado, zelo, temor, aquela aplicação, atenção, a responsabilidade para viver o viver cristão, e nós nos damos mal. Então o apóstolo Paulo está dizendo: tenham cuidado. E eu pergunto a você, você tem tido cuidado? Vocês já viram como é que uma criança, quando ela começa a andar, como é que ela anda? Ela anda olhando ou pegando na mão. Algumas são mais cuidadosas do que outras, não é verdade? Tem criança que quando começa a andar não sabe nem andar e quer correr, consequentemente cai. Mas tem criança que é muito cuidadosa e ela agarra na mão da mãe, não é verdade? Ela tem cuidado, ela ou agarra na mão da mãe, ou do pai, ou de alguém, ou ela segura na parede, porque como ela está aprendendo a andar, ela tem cuidado. E o Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos ser como crianças. Nós precisamos estar atentos, alertas aos sinais que Deus tem colocado no nosso caminho. Os sinais que Ele tem colocado através da sua palavra. E Ele continua dizendo: tenham cuidado, tenham cuidado. E eu queria deixar essa palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. Tenha cuidado. A gente deve ter cuidado quando tem perigo, quando tem algumas complicações. Existem remédios que coloca assim, leia a bula, né? Procure seu médico antes de tomar. E o Senhor está dizendo: tenham cuidado. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Nós usamos o nome de cristão e não temos muitas vezes cuidado ao usar esse nome. Ou como andamos, como se a nossa vida fosse para ser vivida apenas para o nosso bel prazer. Mas a carta de Efésios mostra que nós fomos escolhidos, nós fomos comprados, nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos salvos pela graça para o louvor da glória de Deus. Tenham cuidado, a primeira verdade, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. A segunda verdade, ou segundo passo, para a gente ter um viver cristão, é que agrada a Deus, é que não seja como insensatos, mas como sábios. É um complemento. O primeiro, tenham cuidado
como vocês vivem a vida cristã, mas que não seja ele completa, não seja como um insensato, mas como sábios. O que é ser insensato? O insensato é aquele que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. Tem tanta gente que vive sem pensar, que vive sem tomar nenhuma decisão, que vive apenas para, não o louvor da glória de Deus, mas vive para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. O insensato é alguém que é desequilibrado, alguém que é irresponsável, que pratica seus atos sem temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou um insensato é aquele que vive sem acreditar que os seus atos estão prejudicando ou maltratando os outros. Quantas pessoas são insensatas no falar, que trazem mágoas, que trazem dor, que trazem tristeza para as outras pessoas pelo que falam inconsequentemente, porque são insensatas. Não pedem ao Senhor para guardar os seus lábios, para não dizer coisas que não edificam, porque a Bíblia diz que a nossa palavra, o nosso falar deve ser para edificação. Vive como um insensato que não tem consciência dos seus atos. O texto diz bem claro: não sejam insensatos. Os nossos atos, amados, eles devem ser medidos, pensados, programados, afinados com a vontade de Deus. Você vai dizer: também eu vou ter uma vida assim tão programada, uma vida tão pensada, porque o mundo diz assim: faça o que lhe der na cabeça, faça a vontade do seu coração. É assim ou não? O mundo não diz isso? Diz que você, se tiver vontade, faça. Você está aqui no mundo para ser feliz. Mas se você é cristão, você está aqui no mundo para viver para o louvor da glória de Deus. Você está aqui para que através da sua vida, das suas palavras, você glorifique ao Pai que está nos céus. Você está aqui para ser um imitador de Deus, como Jesus Cristo andou aqui mostrando a glória do Pai. Nós precisamos viver de forma sábia e não de forma insensata. Tudo o que fazemos, queridos, tem consequência. Por isso que nós precisamos viver como sábios e não como insensatos. Por isso podemos ligar aquele primeiro conselho do cuidado com isso: seja sábio, não seja insensato, porque tem consequências. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Lembre-se que Jesus disse que o insensato, ele construiu a sua casa sobre a areia. Ele não pensou, ele foi inconsequente. Eu acho que ele comprou o terreno, ele disse: vou perder tempo com alicerce, eu estou querendo uma casa nova. Ele não pensou que podia vir a tempestade, ele não pensou que podia perder todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ele guardou para construir aquela casa. Ele construiu de forma insensata. E Jesus Cristo diz que quem não ouve as suas palavras é como aquele homem que construiu a casa sobre a areia. Tem gente que coloca a sua vida na areia, inconsequentemente, mas o Senhor diz que sábio é aquele que constrói na rocha. Nós não podemos ser irresponsáveis com a obra do Senhor, amados, pois a vida cristã não se restringe meramente ao plano terrestre. Não podemos viver acumulando tesouros aqui neste mundo, enquanto que nós vamos passar a eternidade com Deus e não preparamos nada para o céu. Não vivemos para o louvor da glória de Deus. Usamos as 24 horas que o Senhor nos dá apenas para nos agradar, apenas para cumprir os nossos desejos e a nossa vontade. E o apóstolo Paulo diz: cuidado, não seja insensato, seja
seja sábio. Não podemos ser irresponsáveis. A nossa vida prática deve trazer louvor para a glória de Deus. Aonde você está, a sua vida deve trazer louvor para a glória de Deus. Cantamos aqui, brilha Jesus. E o Senhor Jesus, Ele brilha. Sim, Deus brilha através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Mas Jesus Cristo lhe chamou para que através de você a sua luz possa brilhar no mundo. Quando nós somos insensatos, nós prejudicamos o reino de Deus. Nós desagradamos a Deus, entristecemos o nosso Rei que nos criou para o louvor da sua glória. Mas Ele diz: sejam sábios, não sejam insensatos, sejam sábios. Ele diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. O embaixador, ele tem vontades como qualquer pessoa no mundo. Mas quando o embaixador, ele é eleito como embaixador do seu país, ele vê naquilo honra. Então ele sabe que onde ele estiver, ele estará representando a bandeira do seu país. O embaixador, ele não vai se embriagar. O embaixador não vai falar impropérios. O embaixador não vai falar coisas feias. Ele vai se comportar muito bem, porque ele está representando o seu país. Porque se ele não fizer assim, ele é despedido do seu cargo. Ele deixa de ser embaixador. Jesus Cristo disse que nós somos embaixadores dele, do reino dele aqui nesse mundo. Por isso que nós devemos ter cuidado para não ser insensatos, mas para sermos sábios. Quem tem falta de sabedoria, a palavra de Deus diz: peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nós não somos sábios, muitas vezes somos insensatos, porque não pedimos sabedoria a Deus. E não é qualquer sabedoria não. Senhor, me dá sabedoria. Eu vou estudar, eu vou ser doutor, eu vou fazer um pós-doutorado, eu vou fazer isso, aquilo para ser sábio. Não. O Senhor quer que você receba a sabedoria que vem do alto. Tiago, capítulo 3, versículo 17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois prática, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Em algumas outras versões diz: sem hipocrisia. Você tem buscado essa sabedoria de Deus? Aquele que vive como sábio, ele usa a sua boca, a sua palavra, como palavra de Deus. A sua vida é sim, o que ele diz sim é sim, o que ele diz não é não. Amados, não podemos brincar com Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. É viver em temor, sabendo a quem nós servimos. Porque se Deus não desse para a gente sabedoria e dissesse: seja sábio, se vire, Ele poderia até dizer porque Ele é Deus. Mas Ele está dizendo: seja sábio. Se tiver falta de sabedoria, peça a mim. Eu dou a todo que pede liberalmente. E eu ainda dou a você a sabedoria do alto, que é a sabedoria perfeita. Então, queridos, nós temos que viver de forma sábia, porque o nosso Deus é santo, nosso Deus é justo, nosso Deus é puro, mas o nosso Deus, Ele também é fogo consumidor. Devemos medir nossas palavras, devemos medir os nossos gestos, devemos medir o nosso pensar, pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. O que você tem colocado dentro da sua mente, dentro do seu coração? Nós devemos ter cuidado com as nossas atitudes. Não somos embaixadores? Então a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes. E devemos fazer tudo com consciência. Tudo. A gente pode até deslizar porque somos falhos, mas devemos ter um alvo, que é viver para o louvor da glória de Deus. Não pense que você pode brincar com Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Se você é um cristão, viva
como um cristão. Viva como um cristão, como sábio, porque o Senhor tem sabedoria para lhe dar. Terceiro, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, os dias estão voando, o tempo está passando. Cada dia que passa ficamos mais longe do berço e mais perto da sepultura. Como você tem usado os seus dias? Como você tem usado sua vida? Como você tem usado os dons que o Senhor lhe deu? Como você tem vivido? O texto diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele quer dizer remindo o tempo, economizando o tempo, aproveitando o tempo. Mas nós vivemos numa geração que mata o tempo. As pessoas estão distraídas, usam o seu tempo nas redes sociais e não vai levar você a lugar algum. O texto diz: aproveitando ao máximo. Não diz apenas aproveitando, não. Diz ao máximo. Não apenas aproveitar, mas aproveitar ao máximo, amados. Não só um pouco, um culto, um domingo, um dia por semana. Não, mas todas as oportunidades, todos os dias. Aproveitar como? Lembrando que nós não fomos salvos apenas para o nosso benefício, mas nós somos salvos para glorificar a Deus. A Bíblia diz, sabe o quê? Que aquele que mais é dado, mais será cobrado. Você tem dons? Pois saiba que o Senhor vai cobrar. Ele lhe deu para o louvor da sua glória. Nós vivemos para o louvor da glória de Deus. E o apóstolo Paulo, como homem, eu e você, ele pôde dizer: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É aproveitar, amados, para glorificar o nome do Senhor, sendo luz, sendo sal, dando sabor a esse mundo, preservando esse mundo que está apodrecendo no império das trevas, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho e creiam. Sendo imitador de Deus. Quando as pessoas olham para você, dizem assim: eu sei com quem ele anda, eu sei com quem ela anda, porque ela se parece com Jesus. Os discípulos, eles disseram: eu sei que eles são galileus, porque falam como ele, vivem como ele. Quando nós falamos, vivemos por onde passamos, as pessoas notam em nós pessoas diferentes, veem a luz de Cristo em nós, fazendo o bem, testemunhando o que Ele fez na nossa vida, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer, dizendo que Ele vai voltar. E o texto diz: porque os dias são maus. Mas parece que a gente está vivendo como se os dias fossem bons. Parece que a gente está vivendo como se a eternidade a gente fosse passar aqui. Como se o tempo aqui fosse ilimitado. Amado, quando nós chegamos aqui, nós já tínhamos todos os dias já escritos e determinados. Deus já tinha visto tudo. Então você tem uma data de validade. Até o mundo tem uma data de validade. O Senhor sabe o dia em que os céus serão enrolados e haverá fogo, e o Senhor fará um novo céu, uma nova terra. Você tem data de validade. Como você tem vivido os seus dias? Como você tem aproveitado as oportunidades? Luzeni, nem aproveitando eu estou, quanto mais ao máximo. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de servir ao Senhor? Quantas vezes nós deixamos de trabalhar para o nosso Deus e glorificar o seu santo nome?
Você está aqui, se você é cristão, para isso. Amados, porque os dias são maus, porque o inimigo está reinando nesse mundo, distraindo as mentes das pessoas, colocando no coração delas como se elas fossem viver eternamente aqui, e o tempo fosse limitado, mas não é. O tempo passa, o tempo voa. Por isso que eu digo para os pais, você tem um bebezinho, aproveite, porque vai ser muito rápido esse tempo. Você tem uma criança, aproveite, porque daqui a pouco ele é adolescente. Se tem adolescente, aproveite, porque daqui a pouco ele é jovem. Se você é jovem, aproveite, sabendo que você vai prestar conta um dia a Deus de todos os seus atos. Aproveitar porque os dias são maus, porque aqui a Bíblia diz que não é o nosso descanso. Você sabia que aqui não é o seu descanso? A gente vai ter a eternidade todinha para descansar. Eu nunca vou esquecer, minha mãe, ela dizia tanto isso. Ela dizia, Luzeni, aqui não é o seu descanso, aqui não é no nosso descanso. E não é mesmo não, meus amados. Nós estamos aqui para servir. Eu nunca vi Jesus ocioso. Ele estava sempre fazendo alguma coisa para glorificar o Pai que está no céu. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para o louvor da glória de Deus. Porque os dias são maus, porque as oportunidades perdidas não voltam nunca mais. Você tem que aproveitar cada oportunidade ao máximo, porque não volta mais. Ah, irmão, poderia fazer isso? Posso não. Saiba que Deus pode dar uma oportunidade para outra coisa, mas aquela que passou não volta mais. Sabe por quê? Temos que aproveitar ao máximo, porque cada dia nós estamos mais perto da vida eterna, ou da volta de Jesus, ou da nossa ida para se encontrar com Ele. Por último, quarto, procurem compreender qual a vontade do Senhor. Veja que os 3 versículos estão assim como que a nos exortar, a nos dar conselhos. E ele diz, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Ele está dizendo, viver afinado com a vontade de Deus. A vontade de Deus todo mundo sabe. Se eu dissesse aqui, como é a vontade de Deus, todo mundo ia dizer, é boa, perfeita e agradável. Mas a gente esperneia para não fazer a vontade de Deus. A gente chora, a gente quer fazer a nossa vontade. Quando nós compreendemos, amados, que a vontade de Deus, ela é boa, o nosso culto, a temática foi todo descansar. Quando a gente entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, literalmente a gente descansa. O nosso coração se enche de paz, pois nós sabemos que Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele faz todas as coisas e ainda pode fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Por isso podemos aproveitar ao máximo cada uma das oportunidades, mas procurando saber qual a vontade de Deus. Você só pode conhecer a vontade de Deus, meu amado, se você tiver intimidade com Ele. Andar com Ele, ouvir a sua voz, fazer a sua palavra habitar ricamente no seu coração. Não é visitar seu coração. Tem gente que a palavra só visita, mas não mora, não habita ricamente no seu coração. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa deixar que essa palavra habite ricamente no seu coração, pois ela é a completa revelação de Deus. Você só pode compreender a vontade de Deus se você andar com Ele, tiver intimidade com Ele e deixar que a sua palavra habite ricamente no seu coração. Para concluir, eu queria fazer uma pergunta. Como deve ser o nosso viver cristão? Para a gente relembrar, para a gente não esquecer. Fica essa pergunta aí no seu coração. Como deve ser o meu viver cristão? Como deve ser o nosso viver cristão? Primeiro,
tendo cuidado com a nossa maneira de viver. Tendo cuidado com a nossa maneira de viver, com prudência, com vigilância, sabendo que o nosso adversário anda ao derredor de nós, rugindo como um leão, querendo lhe destruir, querendo lhe tragar. Por isso você deve ter cuidado, meu amado, com responsabilidade, com esmero viver a sua vida cristã, com dedicação, com capricho, porque você está servindo a um Deus que é zeloso, um Deus que é perfeito. E Ele diz em sua palavra: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Segundo, como sábios e não como insensatos, sabendo que cada ato, que cada palavra, que cada gesto tem consequências. Com a sabedoria do alto, pois ela está à nossa disposição. Sabedoria que é pura, sabedoria que é pacífica, sabedoria que é amável, que é compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, uma sabedoria que é imparcial, que é sincera, sem hipocrisia. Lembrando que nós servimos a um Deus que é santo, santo, santo. Terceiro, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Ao máximo, não só um pouco, mas sempre, todos os dias da nossa vida. Por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios. Porque aqui não é o nosso descanso, porque as oportunidades perdidas não voltam, e porque cada dia nós estamos mais perto da eternidade. Quarto, procurando compreender a vontade do Senhor, por meio de uma intimidade com Ele, deixando que a sua palavra lhe guie, habite ricamente no seu coração, porque toda a sua vida, todo o seu ser vai viver para a glória de Deus. Irmãos, se nós fizermos assim, nós poderemos viver a vida cristã de forma vitoriosa, de forma que agrada a Deus, da forma para a qual nós fomos chamados, para o louvor da glória de Deus. Precisamos viver a vida cristã da forma que glorifica o seu santo nome. Que Ele tenha misericórdia de nós. Às vezes, se você parou para pensar, você vai olhar para trás e vai ver quanto você perdeu. Mas o Espírito de Deus que está aqui neste lugar, e talvez esteja na sua vida, Ele está aqui para lhe lembrar que você pode colocar o restante dos seus dias em suas mãos, e Ele pode fazer com que sua vida de hoje em diante seja uma vida frutífera, uma vida que vive para o louvor da glória de Deus. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Queria convidar você para ficar em pé, para orar. Não perca seu tempo agora, olha a oportunidade de falar com Deus. Quem sabe para pedir perdão, porque nós somos tão falhos. Quantas vezes o Espírito Santo acende a sua luz de atenção e nós passamos por cima. O Senhor está nos chamando para viver a vida cristã de forma que glorifique o seu nome. Fale com Ele agora. Ele conhece você, conhece todos os seus dias, e Ele pode lhe ajudar a viver para o louvor da glória dEle. Pai, o Senhor nos amou com amor tão grande, um amor que não podemos medir, um amor que é tão grande que não cabe na nossa mente. E nós queremos viver também para o louvor da Tua glória.
Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoa pelas muitas oportunidades que deixamos passar. Nos perdoa, Senhor, por não viver a vida cristã de forma sábia, mas por ter sido tantas vezes insensatos. Nos perdoa, Senhor, porque não temos aproveitado nem todas as oportunidades, quanto mais ao máximo, totalmente. Nos perdoa, Senhor, porque não procuramos compreender qual a tua vontade. Muitas vezes nos fazemos deuses e queremos fazer a nossa vontade reinar. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda a viver até o dia que o Senhor nos chamar, ou até o dia que o teu Filho Jesus vai voltar, de forma que te agrade, de forma que alegre o teu coração, que também com a nossa vida e por meio da nossa vida, o Senhor possa expressar: este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria. Ó Senhor, contigo eu sei que nós podemos alegrar o teu coração, porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos orienta, o Senhor nos ajuda, e nós não vivemos por nós mesmos, mas vivemos pela tua força. Perdoa teu povo, tua igreja, e não desiste de nós, Pai, porque até mesmo para reconhecer nossos pecados, nós precisamos do teu Espírito Santo, pois só Ele é que nos convence. Ouve nossa humilde oração, e que a tua palavra possa encontrar coração ou corações que sejam terras férteis, para que ela possa produzir. É o que eu te peço e desde já agradeço, no poderoso e soberano nome do teu amado Filho Jesus. Amém e amém.